Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas Morar na Espanha e da assessoria Espanha Já, especialistas em nacionalidade espanhola e imigração aqui, vistos, autorizações de residência para a Espanha. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das opções para você que quer vir morar para a Espanha, mas talvez não tenha uma ascendência espanhola, não tenha aí um avô, um bisavô espanhol, um pai, mãe espanhol, que é a maneira mais cômoda de você vir. Realmente, se você tem a nacionalidade, é mais fácil. Porém, existem outras formas de você vir legalmente morar aqui na Espanha. E uma delas, que é o assunto do vídeo de hoje, é o visto de trabalho, a autorização de residência e trabalho por conta alheia, quando você é contratado por alguém para trabalhar aqui na Espanha. Durante muito tempo, estava muito difícil você tramitar um visto de trabalho aqui na Espanha por situações legais aqui. Por quê? Porque pela situação de desemprego na Espanha, existia uma proibição de contratar profissionais fora aqui da Espanha, ou seja, que não fossem espanhóis ou que não fossem imigrantes que já estivessem aqui em condição regular, exceto em alguns casos muito específicos. E esses casos muito específicos eram poucos casos e difíceis de enquadrar. Mas houve uma mudança, tá? Na verdade, uma mudança que se prometia faz tempo, que é a lista de trabalho de difícil cobertura. A lista de trabalho de difícil cobertura é algo que existe aqui na Espanha faz tempo, mas não se atualizava também faz muito tempo. E basicamente a ideia é, o governo da Espanha sabe quais são as profissões mais difíceis de se encontrar profissionais aqui para trabalhar. Essa típica profissão onde existe uma oferta de trabalho, mas não existem aí pessoas para cobrir essa oferta. Então, via de regra, quando essa profissão consta ou aparece aí nessa lista de trabalho de difícil cobertura, o catálogo de trabalho de difícil cobertura, é possível sim contratar uma pessoa, um estrangeiro que não esteja na Espanha, certo? Que esteja fora da Espanha, para poder cobrir essa oferta de trabalho. O problema, como eu mencionei, é que há muito tempo que essa lista não se atualizava e basicamente ela constava somente de esportistas, que normalmente são atletas de elite, em treinadores também, ou treinadores, né, que às vezes me sai aqui o espanhol, treinadores, e também, principalmente, profissões relacionadas com trabalhos navais, condutores de barco, cozinheiros de barco. Durante muito tempo essas eram as únicas profissões que apareciam aí, mas finalmente foi atualizado. Isso é uma boa notícia, porque entraram algumas profissões interessantes que talvez você se enquadre nessa situação. Então, basicamente, vamos falar aqui sobre essa autorização de residência por trabalho por conta alheia. Basicamente, é uma autorização de trabalho onde você vai ser contratado por uma empresa e poderá estar aqui na Espanha legalmente por um período não inferior a 90 dias e não superior a 5 anos. Basicamente, essa opção ela está regulamentada na Lei Orgânica 4 de 2000, de 11 de janeiro, sobre os direitos e liberdades dos estrangeiros aqui na Espanha. E também no regulamento interno dessa Lei Orgânica de 4 do ano de 2000. Tá? Esse é o marco legal para essa opção de visto aqui, da sua autorização de trabalho e residência por conta alheia. E vamos falar agora dos requisitos. Quais são os requisitos para você poder tramitar esse visto? O primeiro requisito é que você não pode estar irregularmente aqui em território espanhol. Você não pode estar ilegal na Espanha para poder tramitar esse visto. Outro requisito é que você não pode ter antecedentes criminais, tá? Nem no seu país, nem em qualquer outro país onde você tenha residido legalmente nos últimos 5 anos. Também você não pode ter a sua entrada proibida aqui na Espanha por situações anteriores. Por exemplo, se você esteve irregular aqui e teve uma carta de expulsão e está num período de compromisso de não retorno, não regresso à Espanha, você não pode estar nessa situação. Também precisa, evidentemente, pagar as taxas para esse visto, ok? Cumprir com os requisitos de pagar os custos desse visto. E logo que a situação de emprego aqui da Espanha, ela permita a sua contratação. Por quê? Porque existem algumas, como nós estávamos mencionando, né? Via de regra, a Espanha vai sempre priorizar contratar ou um espanhol ou um estrangeiro que já esteja legalmente aqui na Espanha para cobrir um posto de trabalho. Isso tem todo sentido, é o que a gente sempre fala, né? A gente cuida dos nossos primeiros e, se puder, a gente cuida das pessoas de fora. Então, agora, existem situações específicas onde isso não é necessário ser seguido. Uma delas é se o trabalho para o qual você recebeu uma oferta de emprego, ele consta nesse catálogo de trabalhos de difícil cobertura. Se ele consta, essa é uma boa notícia, porque você vai poder tramitar esse visto sem a necessidade de que exista uma pré-aprovação do Ministério de Emprego, que é uma coisa bastante
complicada, muito complicada e que normalmente não se aprova. Então, primeiro passo, certifique-se de que a oferta que você recebeu é uma oferta de trabalho que consta no catálogo de difícil cobertura. Como eu mencionei para vocês, esse catálogo não se atualizava faz muito tempo, apareciam algumas profissões, vocês vão estar vendo aí na tela, que estão marcadas aí, profissões que realmente limitavam muito, porque era somente essas profissões que apareciam. Mas entrou agora carpinteiros, trabalhadores com PVC, com metal, com alumínio, eletricistas em geral, condutores de caminhão, operadores de grua, então entrou várias outras opções. É verdade que ainda está bem desatualizada essa lista, porque existem outras profissões aqui que também hoje em dia se enquadram aí como difícil cobertura, e a expectativa é que nos meses à frente essa lista seja atualizada de novo e que entrem outras profissões, tá? Essa lista é atualizada trimestralmente, a cada 3 meses aqui na Espanha. Logo, existem outras situações, ainda que a oferta de emprego que você recebeu não apareça nesse catálogo de trabalho de difícil cobertura, existem outras opções, situações que podem fazer com que você possa tramitar esse visto. Por exemplo, uma delas é que você seja um nacional de um dos países com os quais a Espanha tem acordos internacionais de trabalho, como por exemplo Chile e Peru. Então, se você é chileno ou peruano e você recebeu uma oferta de trabalho, ainda que ela não esteja nessa lista cumprindo com alguns requisitos, você poderia tramitar. Além do mais, existem outras situações, como por exemplo, se você for filho ou neto de espanhol, independente de onde você vive, de onde você tenha nascido, você também pode receber uma oferta, ainda que essa profissão não apareça na lista, no catálogo de trabalho de difícil cobertura, mas se você é filho e neto, você pode também tramitar esse visto. Esse visto ele não é complicado, mas ele tem esses detalhes aí que podem fazer ele algo um pouco complicado, porque são coisas muito específicas, né? Bom, vamos lá. Agora, quais são os documentos necessários para você tramitar esse visto? Primeiro, a gente tem que entender que esse visto é dividido em 2 partes. A primeira parte, quem vai tramitar, é a empresa que está contratando você. E essa parte é feita diretamente aqui na Espanha. Ou seja, se uma empresa aqui da Espanha quer contratar um imigrante, uma pessoa fora da Espanha, então primeiro é a empresa que vai tramitar a primeira etapa, que é um formulário que ele tem que preencher, um modelo oficial aqui, e apresentar isso, dependendo do caso, em um local ou outro, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe porque você não se encaixa nessa situação, você não vai ser a empresa, você não vai fazer esse primeiro passo quem vai fazer vai ser a empresa. Mas basicamente a empresa vai apresentar documentos relacionados ao trabalho que eles estão oferecendo para você, relacionados a você também, eles têm que já apresentar alguns documentos seus, e eles vão fazer essa primeira parte. Basicamente, essa primeira parte é fazer com que esse contrato de trabalho, essa oferta de trabalho que você recebeu, ela esteja aprovada aqui e que seja concedida essa autorização de contratação desse estrangeiro, no caso você. Quando isso for concedido, a empresa vai fornecer para você uma cópia do contrato já com a aprovação, para que aí entre a segunda parte do processo, que é você tramitar o seu visto de residência e trabalho por conta alheia no consulado do seu local de residência, ok? Então basicamente são 2 etapas. A primeira etapa é a empresa que faz, a empresa vai tramitar um primeiro passo para autorizar a sua contratação aqui, e a segunda etapa você faz direto no consulado da Espanha, da demarcação consular do seu local de residência, ok? Essa primeira etapa que a empresa faz aqui, normalmente ela tem um prazo aí de 3 meses para ser finalizada. Às vezes finaliza antes, mas normalmente o prazo máximo são 3 meses, pode chegar até esses 3 meses, tá? E depois, quando você dá entrada no consulado, o consulado também tem um prazo para atender o seu pedido. Normalmente isso sai em 1 mês. E aí sim, tá? Quando se trata do seu passo, aqui existem vários detalhes que você precisa estar atento, porque assim que o consulado conceder o seu visto, ou seja, a empresa já fez a parte dela aqui e você já deu a entrada aí no consulado da Espanha, do seu local de residência, e o consulado concedeu, autorizou o seu visto de residência e trabalho. Aí você tem 1 mês para ir retirar o visto, depois você tem também um tempo para entrar em território espanhol, um tempo para que a empresa registre você na Seguridade Social, que seria como alta no INSS aí no Brasil, um tempo para você tirar o cartão de identificação do estrangeiro, ou seja, existe uma série de fatores depois que precisam ser seguidos para que você não tenha nenhum tipo de problema. Mas basicamente essa é a ideia ou os trâmites aí do visto de trabalho, residência e trabalho por conta alheia. Lembrando então que a boa notícia é essa, tá? O catálogo de profissões de difícil cobertura foi atualizado, está sendo atualizado, e eu vou deixar o link para vocês aqui do arquivo que vocês podem acessar para poder consultar essa
esse catálogo de profissões de difícil cobertura. Se aparecer a sua profissão aí você pode tentar contatos e participar em processos seletivos por meio de páginas na internet, como infoempleo.es, a outra chama InfoJobs, ok? Você pode participar nessas ofertas, e se você receber uma oferta de trabalho, uma empresa aqui quiser contratar você para uma dessas profissões que constam aí da lista, você pode então ser apto para tramitar esse visto aí no Brasil, se é o seu local de residência, no consulado da Espanha, quando a empresa tramitar a primeira etapa aqui. Se você tiver qualquer dúvida, se você tem uma oferta de trabalho e não sabe como proceder, você pode contatar com a gente. Eu vou deixar aqui o e-mail para você entrar em contato com a gente e a página da assessoria Espanha Já para maiores informações. Muito obrigado por acompanhar sempre o nosso canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!